Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso Podiex por Karine Paiva. E como sempre, as pessoas que são convidadas para participar são pessoas que vão agregar na sua vida. O foco aqui não é a Karine, o foco aqui não é quem é convidado, o foco aqui é você. É para você pegar papel e caneta e tomar as notas daquilo que pode mudar a sua vida. O objetivo aqui é te fazer crescer, é te fazer se desenvolver, é te fazer ter coragem, é assumir responsabilidade e fazer a sua vida dar certo. Porque afinal de contas, quem pode mudar a sua vida é você mesmo. O nosso convidado é uma referência em fisioterapia. Só que, às vezes, você olha para uma pessoa que chegou em um determinado nível profissional, mas você esquece que essa pessoa, ela teve que ser alguém, ela teve que ter uma mentalidade, ela teve que ter comportamentos que o fizesse, que a tornasse ser uma referência. Às vezes, você elogia uma pessoa pelo título, pela graduação, pelo o número que ela representa em termos de crescimento e faturamento. Só que você deveria admirar e entender que tipo de CPF estava por trás. E esse meu convidado, ele tem ali um jeitão meio rebelde, duro, direto. Ele adora o humor, mas no fundo, o que ele faz é te dar nocautes para transformar a sua vida. É isso que ele fez quando foi tenente no Exército, foi isso que ele fez quando trabalhou no HU, foi isso que ele fez e faz dentro das universidades do estado do Piauí. É isso que ele faz quando ele está sendo convidado em palestras nacionais. É isso que ele faz no dia a dia, porque ele é o queridinho, sim, da terceira idade. A turma fica louca quando ele vai atender ali os pacientes que estão travados. Ele é professor, fisioterapeuta, empresário e um visionário, referência em fisioterapia, mas um grande ser humano que enfrentou, vamos dizer assim, chuva, sol, pedrada, que teve que abrir mão de ego, de vaidade, que teve que abrir mão de muitas coisas. Mas o grande diferencial foi ouvir o seu coração, ouvir a sua intuição e trabalhar duro para chegar até aqui. Com você, Dr. Kelso. Seja bem-vindo ao Podiex por Karine Paiva. Eita, depois de uma introdução dessa aí, eu fiquei agora até sem palavras. Muito obrigado, mas vamos lá. Eu acho que a gente vai ter muita história para contar Muita aqui história. E abrir muita mentalidade. E já vou desafiá-lo, tá? Porque aqui o podcast tem um tempo. E já vou aqui criar um desafio que ele tem que abrir o dele. Porque nós vamos só, como diz a minha avó, assanhar a história. E ele tem que começar a contar essa história mais vezes dentro do podcast dele. Então, olha, cuide em fazer o seu. Não, eu já percebi. Várias pessoas já pediram. E é um nosso dia a dia. Todo dia a gente tem história para contar. Todo legal. dia. E como a gente trabalha com várias pessoas, vários pacientes, empresários, de todas as idades. Então, todo dia a gente tem uma história interessante de vida e, assim, gera um conteúdo bem interessante. Maravilha. Kelso, o nosso podcast, ele tem como principal mensagem trabalhar a mentalidade. Então, eu faço perguntas para entender os padrões mentais e compartilhar com a nossa audiência. E eu quero saber quem era o Kelso criança. Que mente estava por trás do Kelso criança? O Kelso criança, ele já foi, assim, sempre muito acelerado, não é? A gente tem aí, por exemplo, quando em período escolar, eu sempre chegava para minha mãe e dizia, mãe, muito fácil, eu quero mais tarefa. Então, eu exigia mais tarefas para fazer. E sempre fui um metida cientista. Tanto que, com 4 anos de idade, eu sofri um acidente muito sério, né, trabalhando com eletricidade. Eu coloquei uma chave na tomada, porque eu queria entender um pouco. Só que aí, quando eu coloquei a chave, eu fiquei grudado, eu fui com a outra mão. E aí eu fiquei pegando fogo. Então, durante um bom tempo, eu fiquei recebendo a descarga elétrica, queimou minha mão, chegou meu avô, familiares, aí ninguém toca, tem que ainda desligar o computador de energia. E durante esse período todo, eu tive queimaduras Poderia sérias. ter morrido, né? Mas diz que vaso ruim não quebra. Fácil. Então, eu tenho essas limitações de mão, mas não afeta em nada que ninguém anda pegando as coisas assim. Mas eu tenho limitação. Então, isso aí já é um perfil que eu já tinha, de querer ser cientista, inovar, crescer. Saber o porquê das coisas. Saber o porquê das coisas. Que então, legal. Desde cedo já foi assim. Eu soube, até compartilhando nas nossos encontros, que você, ainda muito jovem, tomou a decisão de fazer um curso contra a vontade de muitas pessoas, né? Falava-se, então, que a área que você escolheu não ia
dar em nada, que você não ia crescer, que você não ia... Isso é muito comum, né? As pessoas, elas tendem muito a querer opinar na vida do outro e tomar como base aquilo que ela fez ou que ela acha que vai dar certo. E o pior é que tem muita gente dando conselho de algo que ela não construiu. Me conta aí como é que foi essa história. Assim, a parte de estudar, para mim, sempre foi bem complexa, porque como eu sou filho de militar, então eu estudei em várias escolas, então nunca tive um padrão. Eu tive que me tornar um autodidata, porque os conteúdos eram totalmente diferentes de uma escola para outra. E aí eu resolvi fazer fisioterapia, mas eu fui para Recife visitar uma prima e lá ela cursava fisioterapia. Eu peguei, olhei assim, o que é isso daí? Ela mostrando músculo e tudo, então como eu sempre gostei de esporte, de movimento, aí eu disse, pois eu quero fazer isso daí. Não queria medicina, porque a minha mentalidade de medicina era trabalhar com morte, então eu não queria isso, sendo que fisioterapia a gente trabalha também. Mas eu tinha essa visão e quando eu cheguei aqui em Teresina, abri o curso de fisioterapia. E aí eu disse, eu vou fazer fisioterapia, só que aí tinha essa questão. Não vai formar esse curso, não vai ter gente, não vai dar dinheiro, você vai morrer de fome. Só que a minha mentalidade era, bom, se o curso está abrindo agora, eu vou ser pioneiro. Então, na verdade, eu, quando estiver formado, eu vou escolher onde eu irei trabalhar, porque a mão de obra vai estar escassa. Então, eu serei o quê? Uma pessoa que serei muito valorizada por estar iniciando toda uma história no estado do Piauí, já que tinham poucos fisioterapeutas que eram de outros estados, daqui, mas se formaram em outros estados. Então, eram poucos. E assim foi. Na minha turma, nós nos formamos com apenas 11. E eu sou do primeiro vestibular e da segunda turma de fisioterapia do Piauí. Uau. Também muito novo você teve que tomar a decisão de ir morar fora, você foi para São Paulo, né? Era bem comum as pessoas anteriormente pensar que tem que sair daqui, tem que ir para uma capital, até hoje, na verdade, não é? De você ir em busca de oportunidades. E como foi a tua experiência? Por que você teve a mentalidade de ir para São Paulo, que te inspirou? Foi fácil para você? Como foi para você? Na verdade, foi muito difícil, porque foi a primeira vez que eu saí de casa. Só vim sair de casa com 24 anos de idade, que na verdade 25, quando eu fui para São Paulo. Mas a visão que eu tinha é que se eu continuasse no Piauí, eu ia ser apenas mais um. Então, minha cabeça sempre foi assim. Eu tenho um padrão na minha cabeça que eu não quero ser apenas mais um na sociedade. Eu sempre busco ser algo diferenciado. E aí eu disse, eu tenho que ir para São Paulo para poder ter aquela mentalidade, aquele conhecimento, ter uma evolução, já que aqui nós fomos treinados muito na teoria e eu precisava de prática. E São Paulo me deu isso. E a minha mentalidade é, eu vou me especializar, vou me formar e volto com outro padrão. Aí sim, eu posso exigir mais. Porque se eu continuar aqui, normalmente quem é de casa ninguém dá valor. Santo de casa, né? No Obra Milagre. Então eu pensei mesmo nisso, assim, apesar de não ter orientações em relação a isso, mas eu observava a fala na época de estágio, a fala dos pacientes, dizendo assim, fulano de tal veio de São Paulo, fulano de tal veio do Rio de Janeiro, fulano de tal veio de Brasília. Então eu disse assim, e eu, vim do Piauí? Não, eu tenho que ir embora para depois voltar. E aí assim foi que deu um bom resultado. Depois disso você assumiu ali o outro desafio, que eu acho que esse também foi bem desafiado, bem difícil, né? Que é ser do Exército. Por mais que você tivesse ali uma influência, talvez o seu pai era uma inspiração para você, não sei se é isso, mas você foi para o Exército e tornou tenente no Exército. E já formado em fisioterapia. Na verdade eu tive uma boa batalha lá em São Paulo, porque eu ia passar só um ano e fiquei 4. Aí quando minha esposa engravidou, aí eu disse que meu filho tinha que nascer no Piauí. Aí foi quando eu voltei, aí passei em uma série de concursos. Passei para substituto da UESP, pré-efetivo da UESP, aí passei para o Exército. No Exército a gente entra como oficial técnico temporário, então você entra já como profissional. Meu pai, minha família não queria, apesar de ser uma família de militares, mas não aceitava, não queria que eu fosse militar. Mas eu tinha o sonho de ser militar e entender um pouco e conhecer, assim, ter a expectativa de sentir realmente aquele ser, o ser militar. E todo mundo já achava que eu era militar pelo jeito duro, direto, porque não tenho muitos arrodeios, né? Agora que a gente está conseguindo melhorar isso, deixar uma fala mais leve, mas eu era muito direto. E entrei nas Forças Armadas, graças a Deus eu acho que isso me ajudou muito, porque é realizar um sonho e também conseguir modificar muitas mentes.
nessa temporada que eu passei pelo Exército. E de onde veio essa paixão de ser professor? Porque hoje você é professor concursado, atua aí na parte educacional muito mais por missão do que realmente, porque existe um tempo, como você mesmo compartilhou, que era porque já era pai, já era líder de uma família e você mesmo fala, eu não tive escolha, a minha escolha era botar dinheiro dentro de casa, sustentar a minha família. Mas hoje você ainda permanece ali como mentor, como professor. E por quê? De onde veio esse desejo? Na verdade, eu sempre brinco que esse ato de ser professor começou lá na graduação. Eu não sei se alguém já aconteceu esse fato com alguém, mas eu fui sorteado 3 vezes seguidas na mesma disciplina para seminário, sendo que eu fui o terceiro, na hora de escolha fui eu. Eu disse, professora, me tire da lista, por favor. Ela disse, não, minha filha, eu vou lhe dar a oportunidade de você selecionar quem vai ser. E aí eu puxei eu de novo. Aí eu disse, não, eu acho que eu vou ser professor mesmo. Tinha um chamado ali. Tinha um chamado. E aí, quando eu fui embora para São Paulo, eu disse que eu ia voltar e ia ser professor na UESP. Então eu coloquei isso na minha cabeça, na minha mentalidade. Eu disse, eu vou voltar e vou ser professor na UESP. E hoje eu brinco que a UESP, para mim, ser professor lá é uma promessa, não é mais necessidade. Eu vou para lá porque eu gosto, porque eu quero. Tanto que eu falo para os alunos, não me façam fazer o cálculo de quanto eu ganho por hora na UESP. Porque se eu fizer o cálculo, eu não vou ficar aqui. Eu fiz esse cálculo nos outros serviços públicos e eu saí no outro dia. Então não me façam. Deixa eu ficar na ilusão de que eu recebo muito por aqui. Porque lá para mim é como se fosse minha área de lazer, de brincar, de poder sair um pouco da rotina. Kelsey, nós vamos agora entrar na mente mesmo ali, parte comportamental. O podcast anterior, que saiu no episódio antes desse, nós falamos muito sobre ambiente. E toda a sua conversa, esse tempo todo a gente aqui interagindo, nos bastidores, você falou muito sobre o que você ouvia. E nós vamos trazer o tema de ouvir as pessoas certas ou fechar os ouvidos para aquelas pessoas que estão sempre dizendo, você vai morrer de fome, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai vencer, isso não funciona. E até que também nessa tua jornada teve algumas pessoas que falou, vai dar certo, até quando você desacreditou, até quando você quis fugir, talvez uma ou outras pessoas falaram, vai, continua. Eu quero que você fale sobre isso. Inclusive, como professor, eu acredito que esses jovens que você lidera em sala, boa parte deles não tem uma visão positiva sobre o futuro, eles não têm uma boa perspectiva, eles não têm consciência do poder que eles têm na mão, que é a própria vida. Eu quero que você fale sobre isso. Certo. Eu até estava comentando contigo que seria interessante a gente colocar situações que aconteceram nessa minha trajetória de vida até aqui. Tá? Tanto que eu resolvi fazer essa história depois que a minha esposa, Lidiane, foi ela que foi uma pessoa que realmente colocou na minha cabeça, além de todos os meus pacientes que diziam assim, Kelsey, tu tem que largar isso e montar teu próprio negócio, porque a gente está precisando de você precisa sair da vida pública, porque a gente precisa disso. E ela me mandou para São Paulo para fazer foi quando eu comecei essa questão de ter uma mentalidade mais diferente, tentar me profissionalizar, já que tudo que eu cheguei até hoje tinha sido apenas por intuição. Tem histórias bem interessantes que eu acho que é interessante colocar aqui. Pode ficar à vontade. Então, nesse perfil, ela me colocou no congresso de negócios em São Paulo. E eu percebi que todo palestrante que subia lá contava a sua história, o que foi que ele fez para a empresa dele crescer. O que ele fez na vida dele para ele crescer. Então eu resolvi chegar em Teresina e disse, eu vou fazer minha aula também. E aí eu preparei, eu tenho uma aula mostrando toda essa trajetória. E durante essa trajetória eu vou colocando momentos em que eu tive que mudar minha mentalidade e acabando mudando a mentalidade também das pessoas que estavam comigo, para poder a gente crescer junto. Porque a minha visão é essa. Tanto que, creio eu, que eu sou um dos caras aqui em Teresina, dos profissionais que mais valoriza o profissional de fisioterapia. Porque eu vejo a bandeira isso. Mesmo, né? Porque eu fui muito, como se diz, eu fui muito sugado, eu não fui valorizado. Não precificava, entendeu? Não. As pessoas queriam muito ficar sugando e eu achava aquilo ali muito errado. E eu disse que quando eu tivesse a capacidade de montar uma equipe, todos da minha equipe iam ser valorizados. Eu não queria aquilo ali. Então, minha equipe, realmente, eu luto muito por ela. Em alguns casos, a gente tem que até
fazer um bloqueio mesmo para evitar que eles sofram algum tipo de assédio em relação a até clientes mesmo. Né? Então, assim, vamos lá. Quando eu tive essa mentalidade de lutar pela fisioterapia, algo que eu nem sabia o que era, mas eu tinha essa visão do negócio. Eu estudava a questão sempre da lei da oferta e da procura, então eu fui nessa ideia. E eu dizia assim, eu vou estudar tudo da fisioterapia. Eu não vou estudar apenas a área que eu gosto, quando eu comecei. Vou estudar tudo, porque eu não sei qual é a porta que vai se abrir. Apesar de saber que eu ia ser o quê? Um dos poucos fisioterapeutas no mercado de trabalho. Mas eu estudei todas as disciplinas como se fosse só existisse ela. Então, durante essa trajetória, eu tive vários professores que mandaram eu sair da fisioterapia, porque a gente tinha práticas, às vezes com animais, de fisiologia, e eles observavam a destreza que eu tinha na mão. O ato de fazer uma incisão, de fazer uma abordagem. E eles diziam, Kelson vai ser um ótimo cirurgião. Larga a fisioterapia, vai para a medicina. Essa era uma visão boa, não é? Que era para você ter, tipo assim, você vai te dar outra profissão. Um upgrade, né? Um upgrade. Você é cirurgião. Mas por parte dos fisioterapeutas, a mensagem era diferente. Você vai morrer de fome, você estuda muito, você tem que crescer em outras áreas. Aqui você vai perder seu tempo. E eu ficava olhando e disse, não. Sempre que tinha uma pessoa querendo me derrubar, ou sempre querendo me jogar para baixo, eu sempre pensava em algo diferente para tentar potencializar e inverter aquela situação. E aí eu realmente me dediquei. E tinha uma pessoa que eu estagiei no local que ela sempre ficava menosprezando, dizendo que eu ia morrer de fome. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Tu era chamado de vaidoso, de uma pessoa intransigente, chato pelo teu jeito de ser persistente, porque tem gente que confunde a tua visão, a tua força de vontade de dar certo com arrogância, com prepotência, com vaidade, com intransigência, quando na verdade tu só tá correndo atrás do teu sonho. O que eu sofro mais hoje, as pessoas chegarem para mim e dizem assim, esse cara se acha, tá? Esse cara, ele pensa que é dono do mundo. Pelo fato de você querer sair da rotina, ou seja, buscar sempre algo mais, inovar, você é criticado. Mas aí com essas mentorias eu fui aprendendo que o martelo sempre bate no prego que mais se destaca. Então, como todo dia eu recebo martelada, então eu sei que eu estou no caminho certo. Tá? Isso é uma mentalidade. Então eu vou desse jeito. Porque tem pessoas que quando começam a ser perseguidos, criticados, aí elas recuam, né? Não, peraí, tá doendo demais, então tá chamando atenção demais. Ou então você começa a acreditar que você é realmente aquilo que estão falando. Aí você... E aí, na verdade, deveria acelerar. Eu faço acelerar. Quanto mais tentam me derrubar, mais eu corro para cima. E aí, só completando essa primeira história de acadêmico. Quando eu me formei, aí um mês depois eu recebi o salário. Ela olhou assim, meu Deus, tu ganhou tudo isso? Eu disse, não, isso aqui é o que eu recebo na clínica. O que eu ganho é 3 vezes isso aqui com meus pacientes domiciliares particulares. Isso aqui é só para eu brincar, entendeu? Isso aqui não é meu salário, não. Eu venho para cá só por vitrine, porque minha cabeça, enquanto muitas pessoas pensam em trabalhar por quantidade, na minha cabeça de acadêmico sempre era eu vou trabalhar por qualidade. Eu nunca trabalhei pensando em quantidade, sempre era qualidade. E isso fez com que as pessoas ficavam olhando e diziam assim, rapaz, eu quero ser atendido por ele. Eu vejo que ele não atende muita gente, ele atende poucas pessoas. E aquilo ali eu tinha resultado. É o que eu falo, fisioterapia, as pessoas às vezes dizem assim, fisioterapia não dá resultado. Na verdade, é o sistema. A fisioterapia, ela trabalha muito por plano de saúde. O fisioterapeuta ele tem que atender vários pacientes ao mesmo tempo. Não tem como ele colocar a mão no paciente. E aí eu digo que é assim, o plano de saúde faz de conta que atende o paciente, ou faz de conta que paga o fisioterapeuta, o fisioterapeuta faz de conta que atende o paciente, e o paciente faz de conta que ficou bom porque ficou amigo do fisioterapeuta. Uau, entendeu? Olha essa mentalidade. Então, essa é a mentalidade que eu desenvolvi. E eu pensei assim, não quero isso não, eu quero trabalhar por qualidade. E aí eu consegui desenvolver esse sistema e ter meu próprio público. E até então, o fisioterapeuta ele não tinha sua clínica. Se a profissão não era valorizada, o que dirá ser empresário no segmento? No segmento. Então, isso aí foi a primeira jornada aqui em Teresina. Aí, eu peguei e fui para... Eu tive o Dr. Tupinambá, né? O Dr. Jonas, também fisioterapeuta, Tupinambá é reumatologista, foram os meus mentores iniciais.
E o doutor Tubinabaia dizia assim, você tem que ir para São Paulo. Você tem que ir para São Paulo. Então ele colocou na minha cabeça, ele me colocava livros em inglês para eu estudar. Você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para São Paulo. E aí eu cheguei e disse, eu vou para São Paulo. E aí terminou que eu fui para São Paulo. Cheguei lá, passando, nós nordestinos somos muito visados em relação ao processo seletivo, eles são bem duros. E na seleção, eu achei engraçado porque eu perguntava para os outros que vinham saindo, as perguntas foram totalmente diferentes da minha. A minha pergunta foi, você realmente, se passar nessa seleção, você vai ficar aqui? Eu disse, vou. Eu vim para cá, foi para isso. E assim, meu jeito duro de ser, de resposta, né? Aí disse assim... Igual a Tramontina, né? Corte, Tramontina. KG. Aí disse assim... Aí eles olharam para minha mão, eu tava noivo, né? Porque eu disse, eu não vou casar, mas eu já vou noivo. Não tem esse negócio, não. A família nem disse sim ou não. Eu já botei, disse que eu era noivo e fui para São Paulo. Comprometido já. Já comprometido, já. Aí eu cheguei lá, eles olharam para minha aliança e disseram assim, e se sua noiva lhe chamar, você volta? Só pergunta, aliás, ele já te queria, né? Só que ele estava testando para saber se você estava pronto, né? Exato. Aí eu peguei e disse assim, foi ela que mandou eu vir. Ela que me incentivou a vir. Então ela sabe que eu vim para ficar. E aí depois eles perguntaram, e se você tiver uma proposta de emprego, você volta para lá? Aí eu tinha acabado de receber uma proposta de emprego da universidade daqui. Aí eu disse, está aqui o número, pode ligar. Acabaram de me ligar oferecendo uma vaga de emprego e eu recusei. Porque o meu objetivo é fazer essa residência. Então eu não saio daqui enquanto eu não terminar. Determinado. Então, assim, é um perfil que eu tenho e eu acho que isso ajuda e às vezes até bagunça um pouco. Na verdade, eu acredito, assim, isso é meu modelo mental. Eu acredito que uma pessoa determinada, ela vai ter que aprender a dizer não. Steve Jobs vai dizer que foco é você dizer não para um monte de coisa maravilhosa. As pessoas pensam que focar é dizer não para o que não presta. Não, meu amigo, quer passar no concurso, vai dizer não, é para namorada, é para festa do carnaval, é o final do ano, é o final de semana, é o jogo. Ou seja, você não vai dizer não para o que não é legal, isso não dói. Então, você ser determinado é, de fato, ser uma pessoa que está pronta para dizer não. E isso vai abrir caminhos, vai fechar portas? Vai, mas vai te fazer chegar onde você quer. E eu acho que isso é o teu diferencial. É essa questão, eu anotei aqui, várias falas suas vai falar sobre conhecimento, sobre ser o melhor naquilo que você estava fazendo. Em nenhum momento a mentalidade foi, eu vou ser melhor do que o outro, eu vou ser melhor do que eu posso. Eu vou ser melhor na área, eu vou ser melhor nesse conhecimento. Então você estudou muito e você muito determinado. E a visão era, eu vou me destacar, eu vou me destacar. Né? Então, assim, não adianta você querer comprar uma briga no sentido de você querer ser grande, querer inovar, se você não está disposto a pagar o preço de ser essa pessoa. Exatamente. E aí a gente vai mostrando, eu vou te mostrar vários padrões, aí tu vai analisando. Entrei na residência, logo eu mudei toda a estrutura de apresentação, de mídia, design das aulas. Sempre gostei de tecnologia, de informática e padronizei tudo. E aí as brincadeiras, a gente tinha que apresentar casos clínicos, apresentar artigos científicos. E chegou uma época que chegou a minha vez de apresentar. E aí o pessoal de lá tinha que eu acho que ele tinha muita raiva de nordestino. Ele ficava dizendo assim, aí me chamavam de Pi, né? Porque a gente era, cada estado era chamado por uma sigla. Pi, e aí? Já fez o teu? Lá no Piauí tem computador? Aí eu, com o meu jeito simples, tramontina de ser, eu disse assim, não, tem computador não. Tanto que quem foi que mudou toda a estrutura de informática de vocês? Aí beleza. Mais uma semana. Dava nocaute. Aí, Pi, e aí, já terminou não tua apresentação? E eu fiquei naquele negócio, mas por que só comigo? Aí eu fui lá na central. Pessoal, me diga uma coisa, eu estou faltando só terminar esse slide bem aqui. Todo mundo já entregou? Ele, não, Kelsey, tu é o que está mais adiantado. Ninguém nunca nem veio aqui, ninguém nem falou nisso. Já era muito... Olha só, as pessoas já exigiam de ti, Kelsey. Isso. Aí eu peguei e disse, tá certo. Tá bom, então. Tava no centro como esse aqui, todo mundo sentado nos seus computadores, lá veio o cara de novo. E aí, Pi, tu não vai entregar esse negócio, não? Aí eu, já um pouquinho mais alterado. Meu amigo, você sabe que eu sou do Nordeste, né? Sim, pois lá no Nordeste a gente resolve as coisas na peixeira. Se tu der mais um passo daí pra cá, nessa direção, eu vou pegar uma faca, eu vou rasgar teu bucho. Tuas tripas vão cair no chão.
Então, eu sei que eu sou mais adiantado aqui nas informações. Então, não venha mais para cima de mim com essas questões, só porque eu sou nordestino aqui. Aí, beleza. Fui para a apresentação. Lá tinha um modelo de apresentação que algumas pessoas apresentavam lendo. E aí eu coloquei o modelo de apresentação só com tópico. Quando eu fui entregar minhas apresentações, disseram assim, Pi, cara, tu vai esquecer tudo. Eu disse, meu amigo, quem vai estar ao vivo, ainda tem esse detalhe, era apresentado ao vivo, online. Naquela época, isso em 2005, a gente já apresentava online, para quem quisesse assistir. E aí eu disse, olha o seguinte, deixa eu deixar algo bem claro para vocês. Quem é que vai estar lá na frente? Sou eu ou sou você? Sou eu. Então, se eu errar, sou eu. Quem vai passar vergonha sou eu. Coloque do jeito que está aí. Você não vai mudar em nada. Vai ser só tópico. E aí eu apresentei tudo. Apresentei. E ainda tem um detalhe que eu esqueci de falar. A professora pegou, devido a esse fato de eu ter reclamado que o pessoal só lia, eu disse para a coordenadora, eu disse, professora, por que a senhora não chama alguém lá de fora para ficar lendo esses slides aqui? Porque se for só para ler, a gente lê e pronto, não precisa colocar ninguém na frente, não. Mas também, olha, o que é que eu ia falar isso, né? Aí ela pegou, ela criou uma certa resistência e queria que eu provasse. E aí eu disse, pois eu quero que você apresente. Eu disse, não se preocupe, no dia que eu for apresentar, a senhora vai ver como é que é uma apresentação. E aí eu coloquei só tópico, apresentei, falei tudo. No final, coloquei a fotozinha de Teresina e disse assim, ó, aqui é Teresina, conhecida como Cidade Verde, de onde eu vim e de onde eu irei voltar, assim que eu terminar essa residência aqui. Aí ela pegou, aplaudiu, agradeceu, disse que foi a melhor apresentação que nós tivemos aqui e você realmente provou o que você disse que ia fazer. Vocês, aí puxou os outros, vocês deveriam fazer e a partir de hoje a gente quer que as apresentações sejam dessa forma. Aí, beleza. Uma das pessoas que ficavam me aperreando, né, aquele negócio por ser nordestino, chegou e disse assim, Pi, tu arrebentou, cara, foi a melhor apresentação que a gente já viu aqui na residência. Eu disse, cara, eu não estou entendendo por que é que vocês estão tão assim. Essa apresentação que eu fiz aqui é uma das mais simples que a gente faz lá no Piauí. Olha, entendeu? Gente, eu falei pro Kelso que a identidade dele vai ser uma luva de boxe. Se vocês perceberem que ele está sem luva, vocês vão lembrar, cadê a luva? Porque, de fato, é o que ele tem de diferente. Ele é direto, ele é objetivo, mas tudo que ele fala é para fazer uma pessoa refletir, para fazer você o quê? Despertar para aquilo que realmente importa. Exato. Então, isso eu consegui. Aí a gente foi evoluindo lá na residência e eu fui contratado. Depois de ser tanto assim, né, colocado em prova, eu fui contratado pela residência. E aí foi outro ponto. Quando eu comecei a organizar os protocolos de reabilitação, como é que deveria ser feito cada conduta, cada tratamento, eu sentava para escrever aquilo ali, para a equipe conduzir. A gente fazia os núcleos para desenvolver esses protocolos, porque eu era chefe da unidade da avaliação. Então, eu era responsável pela avaliação e passava para os outros fisioterapeutas o que deveria ser a conduta, e eles analisavam e faziam também, cada seu núcleo tinha esse objetivo. Era bem interessante essa clínica, que era chamada Instituto Cohen, porque lá eles tinham tudo baseado para pesquisa científica também, que é algo que eu gosto muito. E aí eu cheguei no ponto, já estava sendo contratado, já estava um tempo, e eu cheguei e disse assim, bom, cheguei para o gerente, eu quero saber como é que é o plano de evolução aqui salarial dentro da empresa. Ele, como assim, Kelso? Eu disse, não, deixa eu lhe explicar. Eu não entendo muito dessa parte administrativa, mas eu entendo um pouco da área militar. Na parte militar, nós temos promoções. E aí a promoção, ela é por merecimento ou por tempo de serviço. Eu quero saber aqui como é que é. Ele, mas por quê? Eu disse, não, porque eu acho que eu mereço ganhar mais. Aí ele disse, mas eu não posso aumentar teu salário. Eu disse, não, mas então... Aí ele disse assim, e por que você acha que você merece ganhar mais que os outros? Aí eu disse assim, porque eu faço bem feito o que eu tenho que fazer. Aí na hora que ele foi levantando a mão assim, aí por isso que eu falo, o lado cômico, engraçado, a gente desenvolve uma mentalidade muito acelerada de resposta, né? A gente acelera muito o raciocínio. Muito então, rápido. Quando a gente dá uma resposta, a gente já imagina o que você vai responder e a gente já vem com a outra. Então, na hora que ele... eu já imaginei, ele vai dizer assim, então você não está fazendo nada além do que você tem. Da sua obrigação. Eu pago para você trabalhar bem. Aí, quando ele foi fazer...
eu organizei todo o sistema de avaliação daqui, eu treino uma parte dos fisioterapeutas, eu desenvolvi as reuniões clínicas da residência, então eu não mereço ganhar a mesma coisa do que os outros. E aí ele disse assim, mas Kelso, se eu aumentar o teu percentual, eu tenho que aumentar o dos outros. E aí eu disse para ele, mas o senhor não ouviu não? Eu não sou os outros. Entendido? Na vida você tem que ter coragem de defender aquilo que você quer. Anotei aqui isso, né? Que duas coisas aqui que eu peguei, seu. Fase da vida que é uma guerra, que quando você contou a história lá de ser nordestino e ter que se impor. Então, tem momentos na vida dos vencedores que você vai agir como se estivesse numa guerra, uma sobrevivência, tá? Deve estar gelado esse café aí. Tira isso aí. E a outra é que você vai ter que ter coragem de topar os grandes líderes. Então, muitas vezes, você não está crescendo no seu negócio, não está se desenvolvendo, porque você simplesmente se submete, você se vê pequeno. Aquela história, o não você já tem. Você tem que ir em busca do sim, não é verdade? Sim. E aí foi interessante, porque eu disse para ele, ó, tudo bem, eu aceito. Já que você não pode, questão mesmo de administração da clínica, eu só digo para você que eu acho que logo, logo eu vou ter que sair daqui. Porque eu não estou me sentindo valorizado. E aí ele ficava olhando para mim, tipo assim, esse piauiense, ele é ousado. E aí, com a questão da mentalidade, que a gente vê essa questão das frequências, que você vê, que você vai raciocinando. A minha coleta de doutorado era em um hospital. Pois abriu, eu atendi o gerente do hospital, o diretor, surgiu uma vaga para fisioterapeuta. Ele chegou, Kelso, eu tenho uma proposta para você. Você vai atender 2 dias para o seu doutorado, coleta de doutorado. Você vai atender 1 dia para poder selecionar os pacientes e 2 dias para atender quem você deseja. Você tem direito à cesta básica, 13º, férias, plano de saúde. E aí eu queria saber se tu gostaria de trabalhar com a gente. Eu só disse assim, onde é que eu assino? Eu acabei de ver. Sorte ou preparação, mas está no ambiente certo. Porque muitas pessoas que olham pra ti com certeza diziam o quê? É sorte. Né? É sorte. É sorte. Só que sorte é o nome, isso é uma, eu não gosto muito do, como é o nome dele, meu Deus? Que ele é careca, que é um Leandro Carnal, né? Leandro Carnal. Eu não sou muito assim de seguir ele, acho que eu, na verdade nem sigo ele, mas ele tem umas frases que é bem assertivo. Ele vai falar que sorte é o nome que todo vagabundo dá para aquelas pessoas que pagaram o preço de se preparar e estar no ambiente certo. E aqui eu anotei, sorte, porque você foi lá, desafiou um tenente para dizer que queria mais. É um tenente, não foi? Não, o diretor do hospital. Perdão. Que você queria mais. Depois você foi lá para uma professora e disse, professora, se sua apresentação não tá boa, não. Depois você vai para um ambiente e que lá você está lá, mas você estava o quê? Se preparando dos bastidores. Quando ninguém via, você estava se preparando. Você está se preparando? E você estava no lugar certo. Porque também não adianta você ser muito bem preparado e não estar no lugar certo. Como também não adianta você estar no lugar certo, a oportunidade chega e você não estudou, não se preparou, não se desenvolveu, você não tem o quê? Competência para assumir. Faz sentido? Sim. Inclusive, quando essa tua fala me fez lembrar essa questão de você estar preparado. Na residência, eu era o único que ficava lá além das 10 horas. Aí o pessoal criticava. Pi, vai para casa, por que é que tu fica aqui? Vai para casa. Aí eu dizia assim, vem cá, eu moro sozinho em São Paulo. Se eu vou para casa, não tem ninguém. Fazer o que lá? Fazer o que lá? Então eu fico estudando, melhoro a questão da clínica, vou conhecendo pessoas. Então aqui é muito melhor para mim. Aí eu só chego em casa para quê? Eu dizer boa noite ao William Bonner, boa noite. Só tem ele. Então eu prefiro ficar aqui. Devido a esse meu padrão de sempre querer mais e ser proativo, que é o que eu exijo muito da minha equipe, proatividade. Eu não gosto de pessoas que ficam esperando que eu fique toda hora estimulando. E o colaborador relógio, né? É aquele que está sempre olhando para o relógio. Querendo ir embora. E aí eu peguei, por causa desse perfil, como lá na clínica tinha muitos professores da Universidade Federal de São Paulo, surgiu uma vaga. E aí a minha orientadora,
a professora Estela, a doutora Estela Pessim, ela foi para uma reunião dessas clínicas que eu passei a ser o moderador, porque lá a gente tinha, por exemplo, você moderava, eu apresentava e tinha um público. Então eu saí de apresentador aqui para ser moderador, a evolução. Né? E aí ela disse assim, um dia, essa professora da Universidade Federal foi, que era do programa, ela disse assim, eu tenho um aluno para te apresentar, ele é excelente, vai realmente cumprir o que você quer. Só que ela já tinha indicado o outro, e o outro tinha desistido. Aí a professora olhou para mim e disse assim, o outro que você indicou, você falou a mesma coisa que ele não ia me abandonar, ele me abandonou. Aí ela disse assim, mas esse aqui é filho de militar. Ele é duro, ele vai fazer. Aí ela olhou para mim e disse assim, pois eu quero que você vá em tal lugar. Eu tinha que ir de moto. Eu saí do Butantã para Interlagos de moto para uma reunião às pressas, porque ela disse, eu quero lhe ver. Eu disse, vou. Porque ali eu tinha ido para fazer uma residência e não um mestrado e um doutorado. Nunca imaginei na minha vida fazer um mestrado e doutorado. E aí eu cheguei lá numa reunião de médicos, começou a fazer perguntas e me fez uma pergunta que eles não entendiam qual era a diferença de força e resistência. Aí é onde entra o lado criativo, que a gente fez o teste, né? Deu minha criatividade lá em cima, graças a Deus. Aí eu disse assim, professor, é muito simples, força e resistência é assim, ó. A senhora vê um maratonista, ele não só é o couro e o osso, o bichinho magrinho? Pois é, ali é resistência, ele consegue correr 42 quilômetros. Agora a senhora vê o velocista, aquele que corre só 100 metros, mas ele é só músculo. Então, força é aquele mais forte, resistência é uma fibra que consegue aguentar mais tempo em atividade. Eu só falei isso. Ela pegou e disse, segunda-feira você começa seu programa de mestrado. E você só foi escolhido porque você tinha capacitação? Você estava no lugar certo, você aceitou o desafio, né? Estava no lugar certo e tinha se preparado e tinha o quê? Coragem. Exatamente. Coragem de responder, coragem de não errar, coragem de... Eu acho assim, eu posso estar errada, mas eu posso fazer uma leitura do Kelson. O Kelson é uma pessoa que não tem medo de errar. Porque parece que você tem medo de errar, porque você se prepara, mas pelo contrário, quem se prepara já começa ali em uma visão de eu não sei, então eu tô aqui para aprender, então você já começa menos. Mas você vai usando essa força para se preparar, né? E engraçado que tudo que eu falo para ti, faz isso aqui, tá bom, vou fazer. Tá bom, vou fazer. Então isso é característica de quem não tem medo de errar. Sim. Eu gosto muito de desafios, né? Eu gosto dessa parte de... E se eu vejo que você tá me indicando algo que é para o meu bem, é como a gente vai chegar mais lá na frente a mudança de personalidade, né? A gente vai chegar um pedaço, o quanto que ocorreu essa mudança. Então eu aceito. Às vezes eu posso ficar um pouco atrás ali, restrito e tudo, mas se eu estou observando que aquilo ali é para potencializar, melhorar, eu aceito. Vamos falar disso. Inclusive, nossa audiência é muito composta por empreendedores, né? O Brasil, ele tem mais empreendedores do que verdadeiramente o empresário investidor, que é a mentalidade investidora, mas é o apaixonado mesmo. Então, é bem legal. E você acredita que existe fase para cada negócio, assim como existe fase para cada tipo de pessoa que você precisa ser para viver um determinado objetivo na sua vida? Eu acredito que sim. Porque eu como se fosse um camaleão. Você vai se adaptando a cada ambiente e você tenta tirar o máximo de proveito daquele momento. E assim eu faço, porque, por exemplo, hoje eu estou aqui com essa vestimenta que você não iria me ver de jeito nenhum assim. Ou seja, o meu perfil é aquele cara que gosta de estar ao ar livre, com a camiseta, um chinelinho e tudo mais. Ou com a jaqueta, Ou com a jaqueta de moto. De moto. Né? Que é o... Gente, quando eu conheci, abre parênteses, quando eu conheci o Kelson, eu ficava nos treinamentos de um sócio dele na época, e ele ficava num canto assim, sabe, com uma jaqueta, assim, todo fechado. Gente, eu detestava o Kelson, pra falar a verdade. Porque ele era assim, quando ele falava umas coisas assim, estranhas, diferentes, e tipo assim, mulher naquele ambiente ali, eu ficava assim, meu Deus, que homem louco, não, esse homem é muito estranho. Era essa a percepção. Já a esposa dele é um amor de pessoa, assim, eu gostava dali de conversar com ela, depois conheci a cunhada também. Mas olha só como o tempo vai amadurecendo a sua pessoa e a sua forma de ver as coisas e de enxergar as pessoas, né? E ele tá falando o quê? Hoje eu estou assim. O que significa assim? É uma pessoa que entendeu
que à medida do tempo você vai mudando, não é que você muda a sua essência, você vai mudando a sua posicionamento, seu posicionamento, sua estrutura, a sua visão vai ampliando e você vai desenvolvendo ali alguns comportamentos que são congruentes com aquilo que sempre fez sentido para a sua vida, né? Exatamente. Essa mudança, inclusive, como eu tive sempre esse perfil de querer ser mais zen, apesar de ser duro, rígido, muitas pessoas já chegavam a me criticar sem me conhecer, só em olhar, porque diz que eu tenho uma aparência muito séria, fechada. E aqueles que convivem comigo sabem que eu sou totalmente diferente. Você sabe que hoje, estudando pessoas, e eu posso te falar, porque eu já fui, até 2015 eu não era quem eu sou hoje, né? E o mundo, ele não está pronto para pessoas posicionadas, para pessoas autênticas. Todo mundo que não tem mentalidade desenvolvida na inteligência emocional e na identidade, quer no fundo é ser agradado, quer ser aceito. Então você não está pronto em conviver com pessoas que não tá nem aí para o que vão pensar dela. É um mundo que você quer, igual a necessidade de Maslow, de pertencimento, ela é maior do que a necessidade de básica da vida. Então, o que eu penso hoje, olhando para esse jeito de ser, é que o problema não é você ser quem você é. Talvez o problema não era o Kelso. Sempre foi sobre a pessoa que tinha baixa autoestima, insegurança, que não tinha afirmação, que não tinha autenticidade, se incomodar com alguém que fala o que pensa e não tá nem aí. Entende? Tem que observar muito isso, porque às vezes você não gosta de alguém porque essa pessoa, por exemplo, muitas pessoas falam, Karine, você tem que falar assim, assim, assado. Meu amigo, eu sou assim, eu não tô nem aí pro que eu quero falar para quem quer me ouvir, eu quero transformar quem tem vontade, né? Então, o mundo não tá preparado para pessoas assim. Não, e aí assim, por exemplo, isso já recente, em 2014, 2015, por aí, 2014, eu assumi a chefia do Hospital Universitário, da Unidade de Reabilitação. E eu tenho uma postura muito reta. As pessoas não falavam comigo por dizer que eu queria me aparecer, que eu era chato. E com o tempo foram conversando, me conhecendo, aí chegaram e falaram para mim, disse, Kelso, quando tu chegou aqui a gente pensava que tu só queria ser. É uma pessoa chata, assim, arrogante. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque tu anda todo reto, assim, olhando para frente. Aí eu disse, postura de vencedor. Entendi. Então, o ato de eu procurar ter uma postura correta, que futuramente eu continue com ela retinha, eu sou uma pessoa chata. E você que quer andar enrolado igual uma foice, não é? Enroladinha, para no futuro ficar cheia de escoliose, cifose, artrose, tudo na coluna. É a pessoa legal. É legal. Pois você continue enrolado e eu vou continuar reto. Imagina um fisioterapeuta que cuida, né? Que cuida da postura, da saúde, né? Da postura das pessoas, andar curvado, né? Que inclusive fisicamente falando é um mal terrível e emocionalmente falando mostra uma postura insegura, desconfiada, imatura, na verdade. Exato. E até quando eu participo de congressos, sempre participei, eu acho engraçado que quando eu cheguei em Teresina, eu vim com um currículo muito grande. Eu com 32 anos, eu já tinha, na verdade com 28 eu terminei meu trabalho de doutorado. Então com 32 eu tinha 2 ou 3 especializações, mestrado, doutorado, experiência já em vários hospitais, clínicas e tudo mais. E aí quando eu chegava para palestrar, uma vez eu cheguei, aí tinha 3 pessoas assim, em pé, e aí elas falando, eita, vai vir já um professor Kelso, diz que ele é muito massa, ele é legal, mas ele é ignorante, bruto, tu vai ver, ele fala muito duro. Eu fiquei só olhando assim, eu estava atrás delas, elas não sabiam que era eu. Você. Subi para apresentar, e aí eu fiquei procurando no auditório. Na hora que eu achei o grupo, eu disse, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês que eu não sou uma pessoa arrogante, eu não sou ignorante. Apenas a palavra, quando você fala de forma dura, rígida, direta, a verdade dói. Então, muitas vezes, vocês não estão preparados para receber a verdade. E aí, o professor Kelso, ele é considerado um cara bruto, por isso. Mas vocês vão ver aqui na palestra que não é nada disso. Aí começa todo mundo brincar, rir, que é o meu perfil. Eu ministro aulas brincando, porque eu acho que o conhecimento, através da brincadeira, não a baderna, sim, mas um pouquinho de leveza, a leveza, aprende muito mais. Inclusive, a neurociência vai falar que
um corpo, uma mente feliz, um corpo ali que está aberto, ele vai aprender mais. Porque uma coisa é você decorar por medo. A pressão te faz até agir, mas você não vai aprender. Então, assim, a leveza. Por isso que nesses treinamentos de inteligência emocional, tem música, tem dança, tem som, para tirar você daquele momento de tensão, de pressão que acontece e desbloquear a mente para que você possa aprender. Kelsey, vamos falar sobre a importância da visão a longo prazo. Você sempre teve uma visão de onde você iria chegar? Eu sempre tive um objetivo. Na verdade, eu sempre quis ser independente. Tá? Para você ter noção, meu pai dizia assim, esse menino eu tenho raiva que ele não me pede nada, porque eu sempre queria conseguir sozinho. Você é filho único? Eu sou o mais velho, mas eu tenho mais 2 irmãs. Irmãs, né? É. Mas assim, eu não tive infância, porque por ser de uma família de militar, meu pai tinha que sair para os cursos. E acabava que eu tinha que assumir a casa, porque eu era o homem e tudo mais. Já ia falar, né, que ninguém se torna do nada uma personalidade, é uma construção, né? Isso. Então, pai militar, a ausência, primeiro filho, único filho homem. Então, imagina assim a sobrecarga, a expectativa sobre você, né? Tanto que quando a gente chegar lá na época, quando a gente for conversar sobre a metamorfose, eu vou contar um episódio porque a minha imagem sempre foi daquele cara rígido, duro, que não tem sentimentos. Por quê? Por causa dessa toda essa situação, você teve dessa que história. negar a si mesmo ali Isso. em prol de uma família, né? Exato. Então acaba que a gente desenvolve uma postura mais rígida e que as pessoas pensam que você não tem sentimento. Imagine só aquela bendita frase: homem não chora. Exato. Engole o choro. Essa é forte. É forte, né? É forte essa. Vamos falar sobre a inovação no setor fisioterapeuta. Então, você trouxe uma inovação, você é uma inovação na área da fisioterapia. E qual foi a tua visão sobre tornar a fisioterapia um modelo de negócio rentável, que inclusive é o segundo desafio dele, de fato criar a mentoria, os masterminds para tornar, porque essa é a missão, de tornar a fisioterapia uma área cada vez mais posicionada, que os profissionais possam prosperar em todas as áreas usando a fisioterapia. Me fala aí sobre essa visão inovadora. O que te motiva? Então, um ponto forte assim que eu tenho mesmo de querer é fazer com que realmente os fisioterapeutas eles sejam valorizados. Porque é triste você ver um profissional que ele é capaz de salvar vidas e ele ser tão desvalorizado. E a mentalidade dos fisioterapeutas é uma mentalidade muito fraca. Ele sempre é colocado para baixo, ele se coloca para baixo. E eu nunca aceitei isso. E eu gostaria de conseguir abrir a mente dos outros para isso. Para você ter ideia, Carinha, quando vai ter algum cursinho de fisioterapia e tudo mais, eu pós-graduação eu ia, aí eu ficava olhando aquelas cadeirinhas de plástico, sentado, um coffee break, uma petazinha, um suquinho, alguma coisa tudo assim. Medíocre. Tudo medíocre. Eu disse assim, não. No dia, aí ficaram pedindo para eu ministrar alguns cursos. Eu disse, no dia que eu for ministrar um curso, eles vão realmente, eu quero que eles se sintam valorizados. A dignidade. Então eu fiz um coffee break top, luxuoso, um ambiente todo climatizado para eles, poltronas, tudo diferenciado. E o curso que a gente desenvolveu não era um curso só para fisioterapia em relação à reabilitação. Dentro do curso colocamos a parte jurídica para você entender como é que você faz o registro da sua marca. Chamamos um pessoal do marketing também para explicar como se posicionar. Chamamos pacientes para mostrar a questão do relato de caso, como foi que ele evoluiu. Então, a gente coloca todos esses pontos, como se comportar, como você abordar seu cliente. Maravilha. Eu fiz esse curso. Todos que fizeram disseram assim, professor, todo mundo tinha que estar aqui. A gente nunca fez um curso desse aqui. Então, a nossa visão é essa. Trouxe dignidade, trouxe ali uma visão de futuro, né, para as pessoas. Exato. Então, eu não estou aqui para ficar fazendo curso meia boca. Eu quero realmente... Na verdade, você nunca fez nada meia boca, né? Não é meu perfil. Eu sempre gosto de até prover mais do que realmente esperam. Esse é o meu objetivo. E quando foi que aconteceu a metamorfose na sua vida? A transformação de uma nova versão. Uma versão... E me conta aí sobre isso. Então, isso aí tá com muito tempo, né? Na verdade, 2 anos. Eu acho que uns 2, 3 anos. Porque eu era um cara que você não encontrava.
como eu trabalhava no consultóriozinho, eu resolvi sair da vida pública, foi onde eu comecei. Em São Paulo eu ganhei muito essa mentalidade, porque em São Paulo a gente não tem concursado. A gente só atendia... O empreendedorismo é muito forte, né? Os meus clientes eram só empreendedores, eram só ou famosos. Era só isso. Então eu não atendia um concursado em São Paulo. Era só empresário, era só atleta de alto nível. E aí eu fiquei olhando assim, comparando Piauí e lá. Aí Piauí a mentalidade é o concurso. A pessoa comprava um carro, um Fusca dividido em 58 prestações, 72, e se achava, não falava com ninguém. Em São Paulo, o pessoal com Ferrari, viajando para Bariloche, tudo, que é o seu, eu tenho que ir uma reunião em Miami. Será que vai atrapalhar? Eu posso ir? Eu disse, pode. Eu ficava olhando, meu Deus, a conversa aqui é diferente. Gente, olha, entendeu? A conversa, olha o ambiente, isso potencializa ou não a mente de uma pessoa? Isso. Aí você chega aqui, o pessoal vai bem aqui para uma barragem, alguma coisa, aí se acha. Aí eu fiquei, não, a mentalidade aqui é muito diferente. E aí eu resolvi, porque... Ambiente. Nós piauiense, eu digo, estou dizendo por mim, o pessoal pode achar que não, mas na minha época, quando a gente nascia, a família todinha estava rezando para passar no concurso público. Por isso que eu passei em vários concursos públicos. Eu sou autor de livro ensinando as pessoas a passarem em concurso público. E aí eu fiquei olhando, não, mas o concurso público faz com que você, se não tiver uma mentalidade de crescimento, você fica numa zona de conforto e não sai mais. Estagnação. E aí você vai ver várias pessoas que são concursadas, que congelaram, que são pessoas frustradas, tristes e paralisaram na vida. Então, eu sempre tive, no mínimo, 2 concursos públicos. Eu fui professor da estadual, tenente do Exército. Depois eu fui professor da estadual e chefe da unidade de reabilitação do Hospital Universitário. E teve época da minha vida que eu era, de manhã, professor da UESP, à tarde, tenente do Exército e à noite, fisioterapeuta. Eu nunca larguei a fisioterapia porque eu sempre achava que aquilo ali é onde eu ia ter que fazer o diferencial, que eu ia ter mais liberdade para produzir, para crescer. E como onde eu entrei no serviço público, eu desenvolvi muito. No Exército eu criei novas vagas de fisioterapia. Então sempre tive essa questão de crescer a fisioterapia. Eu batia de frente com o general. Um tenente batendo de frente com o general. Por quê? Porque eu tinha um propósito de fazer a fisioterapia crescer e ser reconhecida. Ou seja, nunca foi por ti, né? Foi Não, sempre por uma causa. Sempre foi por uma causa. Depois que eu vim perceber. Eu fui um dos que iniciou o Sindicato Fisioterapeuta do Piauí. Ajudei na questão da criação do CREFITO para cá, para o Piauí. Então, sempre eu trabalhei para a fisioterapia. Isso foi desgastando com o tempo, porque eu vi que os fisioterapeutas não estavam tendo essa visão também. E no Exército, a gente tinha uma norma da instituição que naquele polo de saúde ali não poderia ter mais do que um fisioterapeuta. Então eu consegui colocar mais um fisioterapeuta lá, porque eu disse para o general, não quero menosprezar nenhuma área, mas nós temos 8 dentistas só aqui nesse ponto. E tem só o tenente Kelso Gomes, só tem eu no Piauí inteiro. Você acha que não está errado isso, não? E aí eles me deram mais uma vaga de fisioterapeuta e serviço. E sempre que eu pedir equipamento, eles me davam. Porque o meu propósito sempre era esse. Era fazer realmente o crescimento da nossa área. No HU, lutei, batalhei. A gente conseguiu colocar a residência multiprofissional no HU. Ajudei a formar o comitê de ética do HU, a comissão de trabalhos acadêmicos. Eu fui vice-presidente do comitê de ética. Eu fui coordenador da parte de fisioterapia da residência multiprofissional. Eu fui coordenador da comissão de avaliação acadêmica. Então, sempre eu estava nessa luta para crescer. Só que aí você vai fazendo projetos e vai vendo que aquilo ali não está tendo tanta repercussão. Tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes você quer levantar uma bandeira e quer transformar o mundo, mas o lugar que você está e o modelo que você está não vai ter alcance. Por isso que você tem que, eu gosto de dizer, você tem que comprar brigas que realmente valham a pena. Então, é aquilo que eu falo, se você tem um conhecimento, se você tem uma causa, você precisa levar isso de uma forma que alcance mais pessoas. Porque se você ficar num lugar pequeno, lutando por uma causa pequena, usando mecanismos ou ferramentas limitadas, isso não vai fazer nenhum sentido. Tem que ser algo grande, que vale a pena. Exato. E aí, certo dia à noite, eu atendendo um paciente no hospital e olhando meu reflexo, eu disse, já deu. Aqui não é mais o lugar para eu ficar. Eu vou ter que trilhar outro ramo. E aí eu pedi demissão do órgão federal, todos disseram que eu era louco,
Porque Mais uma vez, né? você é louco, né? Você está saindo do emprego federal, você está largando um concurso. Mas eu vi que não era aquilo para mim. Eu tenho que encontrar minha carteira de trabalho, que lá na minha carteira de trabalho tem uma multinacional que eu trabalhei. Na minha época, com o Miguelzinho ali, recém-nascido, na minha época, o Miguel tem hoje 11 anos, ele era bebê quando eu pedi demissão, eu já ganhava na minha carteira equivalente a R$ 5.000, há 11 anos atrás. Então, isso era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Quando eu falei que ia sair para empreender, minha mãe se intrigou, meu padrasto, todo mundo falava que eu era louca, como é que eu ia largar um trabalho daquele, que tinha contratos assinados e tudo por conta disso, né? Sempre tem essa questão de as pessoas tentarem te parar. Agora eu vou dizer assim, eu sou muito calculista. O que foi que eu fiz, a minha estratégia? Abri o consultório, coloquei 6 meses de salário do hospital numa conta. E aí pedi licença sem vencimento, de 6 meses. E aí eu disse, se algum dia eu precisar pegar R$ 1 dessa conta, é porque eu ainda não estou na hora de sair do hospital. Quando deu 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu percebi que já não era mais para eu estar mesmo lá. Com 5 meses eu fui lá e pedi demissão. E aí o pessoal, mas professor, doutor, não sei o que. Eu disse, mas o senhor não pode sair, o senhor vai ter multa, não sei o quê. Eu pago todas as multas que você quiser, mas eu não trabalho mais nem um dia aqui. Eu não fico mais aqui. Ou seja, tem todo um processo de análise, projeto, para poder realmente você tomar uma decisão dessa. Porque, é como a gente fala, como eu sempre fui o pilar da casa, a gente tem que ter muito cuidado em relação à tomada de decisões. Você não precisa pular de uma ponte sem ter ali uma ferramenta de suporte. É o que eu falei, inclusive, ontem na live. Você descobriu que você está no lugar errado, faz um plano de ação. Você descobriu que está numa relação tóxica, trabalha a sua emoção, se fortalece, porque não é só pular, não é só dizer não. É você ter ali uma estratégia para fazer as coisas de forma adulta, né? Sem ser um inconsequente. Exato. Então, essa mentalidade... Só que tem gente, rapidinho, só que tem gente que fica contando essa historinha que amanhã eu faço e não faz. Tanto que eu estou com uma carta de demissão. Você sabe, né? Estou com a carta de demissão e eu espero que dê certo. Eu não tenho nem medo assim, não. Tá? Estou com a carta de demissão e eu espero que dê certo, porque realmente para a gente voar, para fazer outros planos. Então, assim, a gente realmente tem um plano de ação, executa direitinho, faz os cálculos, porque a gente brinca assim, quanto é que custa a tua hora? Eu fiz esse cálculo no HU. Eu só precisava atender um paciente por dia para eu ganhar referente a 6 horas de trabalho lá. Aí eu disse, rapaz, se eu não conseguir um paciente por dia, então é porque eu estou em fim de carreira mesmo. E aí, pronto. Agora, isso. Olha, uma pessoa que se autoavalia, porque quando ele comparou, e claro, honrando aquilo que ele estava fazendo, que ele se comparou, ele teve ali, de forma empírica até, a autopercepção de quem ele era, da sua capacidade, do seu valor, e você precisa fazer isso. Você tem horas que você precisa olhar para o teu resultado e pensar, peraí, quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a minha capacidade? Será que eu não consigo mais? Será que eu não consigo? Acho que está faltando nas pessoas isso. Essa coragem de se enxergar. Peraí, será que eu não posso fazer mais? Será que eu não posso avançar? Isso é um fator muito importante. Kelso, eu quero saber da metamorfose. Quem é o Kelso hoje? Como é que está o Kelso? Qual é a visão? O que mexeu internamente? Porque assim, quando eu falei aqui sobre o empreendedor, de ter fase, eu acredito que quando você abre um negócio, você é tudo ali. Você tem que abrir, vender, limpar, fazer tudo. É uma fase. E a primeira fase de uma empresa é focar em venda. Sem dinheiro não tem negócio. Eu vou fazer gestão, vou contratar uma consultoria no começo da empresa. Não funciona. Que você vai gastar energia organizando a empresa, quem que vai vender, quem que vai... Então, todo negócio, ele começa realmente ali, você focando em fazer a coisa girar. Depois você vai organizar. E aí, rapidamente, eu vi você. Karine, teve um tempo que eu fui criança, eu tive que ser o marido lá, o pai da casa, o homem da casa, então não dava pra mim ser criança, eu tive que ser. Fui pra São Paulo, nordestino, o bullying, né? Tive que me desafiar e me posicionar. Pra estudar como concurso, eu tive que abrir mão da juventude, eu tive que abrir mão... Enquanto os meus amigos, talvez eu fique imaginando, estavam curtindo a vida doidado, você estava estudando dia e noite, longe de tudo, para poder ser alguém na vida.
E teve que ser duro. Uma pessoa que consegue isso aqui tem que ser duro. Eu vivo isso na pele. Para estar à frente de uma empresa, para gerar no Piauí um impacto econômico que nós conseguimos fazer com os nossos cursos, nossos eventos, você tem que ser duro. Só que tem um momento também que você percebe que é hora de ressignificar, de olhar também para si e entender que você é ser humano, que você é gente, que você é de carne e osso e que você precisa. Me conta aí como é que foi esse processo, né? Então, Processo anti-coach. na verdade, você e a Lidiane, né? Vocês bateram bem firme nisso daí. Tentaram me puxar de toda forma e aquela... Inclusive, ontem eu tive uma paciente que ela pediu, pelo amor de Deus, para eu falar com o marido dela, para dar uma força para ele poder ir para o Metamorfose. E eu disse que eu era um cara muito resistente a isso. Para mim, eu não entrava nessa linha de raciocínio por ser muito técnico, por ser muito prático, por ser muito científico, ser muito certinho ali. Então, para mim, não entrava esse tipo de conhecimento, não, de aceitação. E por fazerem minhas inscrições nos cursos, né? Chega lá, quando eu chego, já está meu nome lá no curso, então depois vamos. Apesar de muita luta, eu aceitei ir. E o que foi bom, que eu coloco assim, eu falo para todo mundo, e eu faço mesmo assim, inclusive na sala de aula eu já estou passando isso para os alunos, que... Toda a faculdade tinha que ter uma metodologia lá da Karine, tinha, né? Tinha que ter. Porque o que é que acontece? Dessa forma que tudo que eu tinha feito era por intuição, um cara cheio de crenças, cheio de barreiras, apesar de ter atingido um sucesso, mas foi um sucesso que poderia ter sido atingido de uma forma mais leve. Não com tanta dificuldade, com tantas barreiras, com tanta limitação, né? Com tanta resistência. Eu sempre busquei muito realizar o sonho dos outros e deixando o meu para o lado. Meu objetivo sempre foi assim, é ajudar o outro, é fazer isso. Tenho que fazer isso para minha esposa, tenho que fazer isso para meu filho, para minha família, e eu sempre por último. E fora as barreiras. E aí eu percebi que todas as pessoas por quem eu conversei em todos esses cursos, a gente tem sempre uma limitação, uma crençazinha por causa de pai e mãe. E isso foi o que pesou muito em mim, porque eu sempre me senti jogado de lado. Mas eu entendi que isso também me fortaleceu. Uma visão que pode ser, o Kelso ele é forte, ele não precisa da gente. Vamos cuidar do que é mais fraco. Só que isso os pais não entendem, que eles não tiveram esse conhecimento, e é por isso que hoje eu digo que meu filho ele é um abençoado. Porque eu consegui ser o quê? Aquele que chegou e quebrou a crença. Quebrou aquela rotina, padrão. Aquele padrão. Meu avô era militar, meu pai militar, então eu sei que eles vieram tudo nesse sentido. E quando chegou para mim, eu disse, não, eu não quero isso para o meu filho. E eu entendi que, por exemplo, se eu disser te amo para minha mãe, eu vou ficar no vácuo. Porque ela não sabe dizer eu te amo. Se eu disser, meu pai militar, eu dei um beijo nele para ver um dia, ele ficou assim assustado. Mas hoje, de tanto eu fazer, ele me beija. Então eu sou aquele cara que eu vi que a metamorfose, ela me ajudou nisso. A me tornar um ser humano mais leve. Eu fico até um pouco emocionado. Tô vendo aí, ó. Para vocês verem como o guerreiro... Homem chora! Como o homem chora, né? É porque eu lembro de cenas assim da minha vida que eu tive vontade de chorar e não conseguia. Por causa dessa crença forte. Da casca, né? E é interessante que uma vez eu chorei na frente da minha equipe. Ao chorar em frente à minha equipe, quando eu olhei, estava todo mundo chorando. Inclusive, o meu grande amigo, assim, ele entrou recente na equipe, ele ficou olhando assim, Kelso, tu mudou demais. E eu disse, eu estou procurando isso. Porque eu vou continuar tendo um respaldo, sendo um cara que consegue mudar a vida de quem está perto de mim, que vou me preocupar, mas eu não preciso ser visto como uma casca grossa. Duro, né? Duro, rígido. Eu sou humano, eu tenho sentimento, eu também posso chorar, eu também sinto tristeza. Pode errar. Eu posso errar. Então, essa questão do erro realmente é muito forte. A gente que é criado como você sempre sendo o pilar, o primeiro, a força, o que vai levar os outros. Então, você não pode... É muito pesado. Isso não é para todo mundo mesmo, não. E a minha equipe, inclusive, brinca, diz assim, Kelso tem um corpo muito fechado. Porque a gente está aqui contigo, pessoas que chegaram, dizem assim, a gente está aqui contigo, um amigo meu que está na equipe agora, né, que ele é meu parceiro desde a graduação e agora a gente está trabalhando junto,
Ele disse, eu estou com um tempo atrás, Kelson, eu já estou 3 meses contigo aqui, eu não vejo tu falando de nenhum outro lugar. Tu não perde tempo olhando quem está em tua volta, ao redor. Teu concorrente, criticando. Não, você vai firme, tu tem uma visão assim, eu quero chegar ali. E aí eu vejo que tu vai e vai levando todo mundo contigo. E é isso que é o meu padrão. É um padrão de que sempre está querendo agrupar, tentando melhorar. Por isso que eu era um professor muito duro. Porque a Lidiane brigava muito comigo. Para de ficar brigando com teus alunos. Eu disse, mas eles têm que entender que a vida não é fácil, eles precisam aprender. Para com isso. Era a visão do Salvador, né? Isso. Aí, com a metamorfose, eu comecei a entender que existem pessoas que você não deve gastar sua energia. Deixa as pessoas delas têm que ficar, né? Elas querem. Né? Elas querem ficar ali, então não vai. Tanto que esse semestre, depois da metamorfose, eu sou outro professor Kelson. Não briguei com nenhum aluno, falei super tranquilo, entendeu? Só que aí eu falei para eles, a partir de hoje vocês perderam um professor também, porque o professor Kelson não vai mais puxar a orelha de vocês em relação ao mercado de trabalho, como eu puxava, para vocês tentarem fazer as coisas, porque uma forma que eu estava tentando alertar vocês para o dia a dia, porque existe uma grande diferença entre um professor que é de sala de aula e um professor que ele é do campo de trabalho, que ele vai te dar uma história de vida. É um professor que ele está falando aquilo ali, mas é para o teu bem. Só que vocês só vão perceber isso quando vocês se formarem. E aí já vai ser tarde. Que eu poderia ter ensinado vocês muito mais, preparado vocês para a vida. Porque um professor que é professor, ele não prepara para o ambiente de trabalho, ele prepara para a vida. Verdade. Entendeu? Kelson, passaremos aqui horas e horas, mas de novo o desafio do seu podcast para você contar mais sua história, incentivar mais pessoas. Foi maravilhoso ouvir, acredito. O tema desse podcast vai ser o fisioterapeuta que vai passar fome. Que é para as pessoas entenderem, né? Que é justamente o contrário de tudo isso. Só vai saber quem assistir, mas vai chamar a atenção. Mas eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador, que é: que mensagem você poderia falar para o homem, porque o homem, o ser homem, o gênero masculino, ele é mais resistente mesmo. Ele já tem essa expectativa da sociedade que ele tem que ser duro, que ele tem que ser homem é ser uma pessoa insensível, que ser homem é ser uma pessoa que se nega, que não tem autocuidado, porque isso não é coisa do masculino. Que mensagem você poderia falar para o homem, para o empresário, para o empreendedor, para o pai de família sobre o autoconhecimento? Será que, é no tempo certo ou poderia ter sido diferente se tivesse feito lá atrás? Então, deixe uma mensagem para que as pessoas possam buscar o autoconhecimento. Vai ser bem fácil falar, porque, na verdade, eu sou esse objeto. Eu sou aquele que não acreditava, eu sou aquele que era resistente, aquele casca grossa, que acha que tudo é frescura, tá? Então, eu era essa persona e resolvi mudar. Então, não adianta, se você tem o intuito de você descobrir quem você realmente é, a sua personalidade, o seu eu, o que é que está realmente bloqueando, as tuas crenças, todo esse padrão que você faz, limitação de crença, padrões de família que você tem. Então, tudo isso você tem que... Ambiente, a influência, as amizades. As amizades que eu tive, por onde eu passei, se eu fosse seguir, hoje eu não estaria aqui. Eu tenho amigos que, por onde eu passei, eles só dizem assim, vamos beber, até hoje. E aí, assim, eu disse, não, mas eu não bebo. Aí, mas vamos beber um uísque, vamos beber uma cerveja? Eu disse, não bebo. Um vinho, pode ser. Cara, vamos, não precisa estar bebendo para ser feliz, entendeu? A gente precisa ter uma conexão. Então, assim, pessoal, agora eu falando aqui para vocês, direitinho. Professor, doutor, tenente Kelson. Então, olha só a quantidade de experiência que eu já passei. Sempre sendo um líder, aquele cara à frente, aquele cara duro, rígido, buscando metas, fazendo com que a equipe cresça, as pessoas que estejam ao seu lado também crescendo, abrindo a cabeça. Tudo isso daí faz um padrão que você não pode ser humano, você não pode chorar, você não pode ter sentimento. Só que isso é apenas crença. Eu digo para vocês hoje eu choro,
Hoje eu não tenho vergonha de chorar, de mostrar meus sentimentos. Hoje eu procuro ser uma pessoa com palavras mais leves, que possa realmente passar essa informação mais de uma forma mais tranquila. Ligo, realmente, tenho aquela preocupação com aquelas pessoas que estão próximas a mim, porque eu quero que elas atinjam realmente o objetivo delas, as metas delas. Não quero saber de escravizar ninguém. O nosso objetivo é trabalho em equipe e todo mundo crescer junto. Então, acabe essa crença de que pensar que ser duro, rígido, vai transformar numa pessoa forte. E a crença de que você ser uma pessoa sensível, uma pessoa que tem sentimento, vai se transformar numa pessoa fraca. Não pense assim. Hoje eu sou uma pessoa forte e sensível. Essa é a minha mensagem para vocês. Uhul! Sensacional! Que bom, estou muito feliz. Gente, o Kelso vai escrever livro. Tá? Tô falando aqui pra vocês, vai escrever livro, o Kelso vai expandir aí o desenvolvimento da mentalidade do fisioterapeuta, ele tem muito a ensinar. Eu tô falando isso aqui porque eu já falei anteriormente, quem cruza o meu caminho tem um propósito, e o propósito é crescer, é prosperar, é impactar vidas. Nós estamos nesse mundo para servir, Kelso. E nós podemos servir no exército, na saúde, na odontologia, no direito, na culinária, na marcenaria, desde que você tenha um chamado de fazer as pessoas crescerem. E limitar-se a um local, a um conhecimento ali, é muita hipocrisia. Nós temos que ir para o mundo. E eu vejo, eu lembro, Kelso, que eu estava lá em São Paulo, eu lhe falei isso já várias vezes. Eu estava em São Paulo, em uma imersão, e subiu uma pessoa que ele é da área da psiquiatria, ele é um médico. E quando ele subiu naquele palco, você sabe que nossa relação é de muitos anos, mas eu não convivo todo dia com você. Mas quando aquele homem subiu, a imagem que eu vi foi a tua. Na mesma hora, veio na minha mente você ali. Eu falei isso, eu mandei um áudio, se eu não me engano, no dia, e falei. Eu vi você, eu não sei porquê, mas foi a visão que eu projetei ali. Um auditório com mais de 5.000 pessoas, todo mundo ali, porque aquele médico, ele não é um médico que ensina as pessoas a psiquiatria, que ensina as pessoas a terapia. Inclusive, eu fiz formação com ele na parte terapêutica, mas ele ensina as pessoas a vencerem na vida, a serem melhores homens, a serem melhores pais, a serem melhores filhos, a serem melhores profissionais. Tanto é que hoje os cursos dele tem advogado, tem pessoas de marketing, tem pessoas da contabilidade, do direito. Ou seja, ele rompeu um ensino voltado para médicos. Ele tem uma universidade hoje, ele ministra curso, hoje ele ensina pessoas de várias áreas. E quando eu vi aquele homem lá, eu vi você. Então, você tem essa força, tem essa coragem. Não foi à toa que Deus te colocou no exército, que Deus te colocou nas universidades, que Deus te colocou nos hospitais, que Deus te colocou nas clínicas, que Deus está te colocando agora no esporte, que Deus está te colocando agora no mundo empresarial. Imagina só. Olha a quantidade de área que você passou. Então, você pode ensinar médico, sim. Você pode ensinar pessoas do exército, sim. Você pode ensinar estudantes, jovens, você pode ensinar pessoas de todas as áreas. E Deus te preparou para chegar nesse ponto, de ser precisou ser forte, mas agora você entendeu que você pode ser forte, corajoso, ousado, conhecedor, como um doutor que é, mas uma pessoa que vai tocar outros corações. Exatamente. E é isso, sucesso, muito obrigada. Obrigado. E vamos que vamos, gente. Encerramos aqui mais um episódio. Nós temos uma história belíssima, espero que você curta, que você comente, que você se inscreva nesse canal e que faça parte dessa comunidade disruptiva de homens e mulheres que trabalham a mentalidade para prosperar nessa terra. Afinal de contas, escravidão é para quem escolheu ser escravo. Prosperidade é para quem decidiu viver a vida que Deus deixou para você. O mundo está aí de portas abertas para aqueles que tomam decisões. Beijo e até o próximo episódio.